Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Lanterna Literária. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar seu like, seu comentário aqui embaixo e também me seguir lá no Instagram e no YouTube, que tá aqui embaixo, tá bom? Lá eu boto minhas resenhas, também posto as fotos do que eu tô lendo, vou botando meus stories, então a gente tem um contato maior. Sem mais delongas, como tá escrito aí, hoje eu trouxe pra vocês a trilogia do Povo do Ar, tá? Então a gente tem aqui os 3 primeiros livros, juntamente com esse daqui, que é, a gente pode dizer aí que é um pedacinho da história, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada livro. Não posso prometer que não vai ter spoiler, tá? Porque eu gosto de dar spoiler, então se você não leu e você não gosta de spoiler, você para por aqui, vai ler e depois você volta aqui no vídeo pra gente trocar experiência. Agora, se você não tem problema com spoiler, então pode ficar aqui comigo. E se você já leu também, me conta aqui embaixo, me diz se você concorda comigo, se você não concorda, se tem alguma coisa aí que eu deixei de dizer. Vai ter alguma coisa que provavelmente eu não vou falar, porque já faz algum tempo que eu li, mas eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Vou falar sobre os 3 livros no mesmo vídeo, tá? Primeiro, foi os livros que me fizeram voltar a ler depois de mais de 6 meses. Foram eles que me trouxeram de volta para a leitura. É uma fantasia, a escrita da Holly Black é maravilhosa, é fluida, é divertida, você consegue ler rapidamente. Então, o primeiro livro, assim, eu li num dia. Os outros, O Rei Perverso é um livro um pouquinho mais lento, mas A Rainha do Nada também no começo dá aquela fisgadinha, mas depois você acaba a leitura rapidinho. Bom, vamos falar primeiro do Príncipe Cruel. Aqui nós temos a Judy, conhecemos a Judy. A Judy é uma humana que vai morar junto com os féricos. Por quê? Porque ela viu o assassinato da mãe, o padrasto matou a mãe porque fugiu desse local, porque a mãe dela era humana. Ela fugiu e acabou se casando com um humano também, construiu uma família, sendo que ela tinha uma filha desse outro relacionamento. Então o cara vai atrás, descobre que ela mentiu sobre a sua morte e sobre a morte da filha, vai atrás dela, mata a Judy, mata a mãe da Judy, olha só, mata a mãe da Judy nesse processo e leva a Judy, a irmã dela e a irmã dela gêmea também, lá pro mundo férreo. Lá ela cresce, a irmã dela também cresce, a outra irmã dela também cresce, são 3, né? E elas estão agora estudando no mesmo lugar que o príncipe, o filho do rei, um dos filhos do rei. E é por isso que o nome é Príncipe Cruel, porque ele realmente é um príncipe cruel. Ele faz tudo de ruim que você pode imaginar, ele implica com todo mundo, ele bate em todo mundo, ele faz o que ele quer, porque ele é um príncipe e ele pode, tá? Até que a Judy meio que se cansa. Fala, eu não sou obrigada a aceitar esse tipo de coisa, eu vou começar a bater de frente com ele. E ela realmente bate de frente com ele, tá, gente? E o Cardan, que é o príncipe, não gosta de alguém contrariando ele. E ele já tinha essa questão com a Judy antes, porque ele não entendia, porque ela tinha que se provar tanto pra todo mundo, e não sei o que, mas ele não entendia a parte de que ela era uma humana num mundo onde tem um monte de gente com poder, e o pessoal vive, sei lá, tantão de ano, e ela vai morrer o quê? Com máximo 100 anos? Ele não entende isso. E ela, por isso que precisa se provar pro padrasto dela também, enfim. Nesse livro, a gente vai ver os dois batendo muito de frente com isso. Ela conhece o outro irmão dele também, que é o irmão que provavelmente vai... Gente, tem uma mosca aqui voando, que raiva. Que vai... Desculpa. Que vai assumir o trono depois que o rei, né, sair do trono. E ela vai vivendo ali, o Cardan começa a fazer da vida dela um inferno também. Ela começa a ficar com um dos amigos do Cardan, mas depois ela descobre que a irmã dele está ficando com ele também. Nesse meio tempo é que ela descobre que a irmã dele tá ficando com esse cara também. Ela acaba sendo, como eu posso dizer, uma
espiã desse irmão do Cardan. E para ser uma espiã, ela precisa fazer certas coisas, né? Ela começa a treinar, vira uma espiã dele, por quê? Porque ela é uma humana. E humanos podem mentir. Nesse livro, os feéricos não podem mentir. Eles contam umas paradas ali, né? Fingindo que tá falando a verdade. Mas, tecnicamente, eles não podem mentir, entendeu? Então, por isso que ela se torna. E aí, acontece um monte de coisa. Ela descobre que o irmão dela, que é filho do padrasto, junto com a madrasta dela, é filho do rei. Ele não é filho realmente do padrasto. Ele é filho do rei e eles começam a conspirar ali, um monte de conspiração que vai acontecendo. Eu achei muito interessante porque tem a parte de fantasia, mas tem a parte também política. A gente não tem muito romance nesse livro aqui no primeiro, tá? A gente não tem, tá bom? E começam tipo assim, a querer colocar esse irmão, né, do Cardan a virar o rei. Ele quer dar o golpe e virar logo o rei. E pra virar o rei, ele sai matando todo mundo. Ele mata as irmãs do Cardan, ele mata todo mundo. Por fim, fica ele, o Cardan e o Olaf. Como é o nome do garoto? Gente, não lembro. Mas enfim, o irmão da Júlia. Fica os três, né? Só que só pode ser coroado a rei se a coroa for colocada por a mesma pessoa da sua família. Tem que ter o sangue. E ele matou todo mundo. Então a única pessoa que ele tem ali é o Cardan, porque ele não sabe da existência do menino. E a Jude bola um plano com o Cardan. O que é esse plano? Ele vai colocar a coroa na cabeça do irmão da Jude. Só que não é exatamente isso que a Jude estava planejando. Foi isso que ela contou pro Cardan, mas não foi isso que ela planejou. Ela planejou que o Cardan se ajoelhasse, porque o menino não é uma criança, então ele é pequeno para ele colocar a coroa, mas o garoto coloca a coroa na cabeça do Cardan. E assim termina o livro com o Cardan virando o quê? O rei. E a gente vai para o segundo livro, onde a gente tem um título que é muito proposital, né? Que é O Rei Perverso. Aqui a gente tinha o Príncipe Cruel, o Rei Perverso, tadinho. Ele nunca fica bom, de acordo com a Jude, né? Porque os livros são narrados pela Jude. E aqui a gente tem o Cardan como rei. Ele não tá nem um pouco afim de ser rei, ele ficou puto com a Jude por ter transformado ele em rei, porque ele não queria, ele nunca quis ser rei. Ele realmente achava que seria um menino que seria o rei, e eles iam pegar ele, sei lá, levar pra onde, na cabeça do Cardan. Mas eles pegaram o garoto, levaram ele pro mundo humano, pra ele ficar escondido lá. E a Jude falou que seria por um tempo determinado, né? Até o menino ficar grande, adulto, e poder se tornar rei realmente. E ela vira senescal do Cardan. O que é uma senescal? O que ela faz? Ela toma todas as decisões, basicamente. Ela é como se fosse uma conselheira, mas ele, na verdade, ela tá tomando todas as decisões do Cardan, porque ele não tá nem aí pra ser rei. Nesse meio tempo, a gente descobre que o Cardan já tem um pouquinho de sentimento ali pela Jude, né? Nesse meio tempo, ela começa a treinar mais. Um amigo dela acaba, como posso dizer, traindo ela, né? Um dos amigos dela ali, espiõezinhos. A gente vai percebendo que o Cardan já começa a nutrir algum sentimento por ela. E ela já começa a ver o Cardan de uma forma diferenciada também, não como aquele príncipe cruel que ela vê no primeiro livro. Mas ele ainda não consegue se desgarrar um pouquinho da parte cruel da vida dele, né? O que acontece? No primeiro livro, para ele fazer tudo o que ela queria, eles tinham meio que um tratado. E aqui no segundo, ele pede pra ela acabar com esse tratado várias vezes. É como se fosse uma promessa, realmente. Ele tá meio que jurado por 1 ano de fazer o que ela quer. E ela fica pensando, o que eu tenho que fazer nesse 1 ano pra fazer com que ele fique mais tempo? Porque meu irmão não pode se tornar rei com, não sei se ele tem 7 ou 8 anos. Enfim. E ela vai pensando, tentando desvendar o que fazer, Até que no final do livro, ela é sequestrada, enfim.
no final, sequestrado pelo povo do mar, tá? Eu não citei porque pra mim é uma parte muito da história, mas o Cardan tem uma amiga que é princesa da rainha do mar. E ela fica meio bolada porque eles terminam, porque ela traiu ele. Eu achei essa parte meio... Por isso que eu nem toquei no assunto no primeiro livro. Mas é importante porque ela é sequestrada aqui pela rainha, é torturada. E o Cardan faz um acordo ali com a rainha pra ter a Jude de volta. A Jude volta. E eles acabam ele acaba convencendo a Jude a parar com esse acordo que eles têm. E eles se casam. Porque o ritual de casamento deles pode ser feito ali entre os dois, tá? Não precisa ter alguém junto. Não precisa de festa, nem nada assim. Então eles se casam e ela se torna rainha, tá? Ela se tornou rainha, só que ninguém sabe disso ainda. Até que a rainha... Rainha do mar, não a Jude rainha, mas a rainha do mar. Vem pra matar todo mundo. Porque ela tá pé da vida, porque ela quer tomar o poder, enfim. E o Cardan demonstra que ele realmente é poderoso. Aqui, no final, ele já tá começando a realmente ver como é ser rei, né? E uma das... Como posso dizer? Uma das cláusulas é que pra a rainha do mar ir embora é que ela mate a Jude. E o rei, né, o Cardan, não quer isso, então ele exila ela pro mundo humano. E a Jude tem que ir pro mundo humano. Lembra que eu falei que féricos não podem mentir? Só que ele deixou ali numa entrelinha que ela poderia voltar quando ela quisesse. Por quê? Porque ela é rainha. Ela é rainha, entendeu? Dali, daquele povo inteiro. Só que ninguém sabe, e ela não se ligou muito bem. Então ela vai embora, tá? E aí a gente entra no terceiro livro, que é A Rainha do Nada. Aí também, eu amo os títulos dessa trilogia, porque os títulos dizem exatamente o que está acontecendo. Ela é a Rainha do Nada. Começa com ela exilada no mundo humano, pé da vida com o Cardan, com razão, porque... Só que ela não entendeu a entrelinha ali que ele deixou, entendeu? E ela tá fazendo uns servicinhos para conseguir um dinheiro. Esses servicinhos envolvem matar, tá? Certas coisas, certos monstros, enfim. Até que a irmã dela chega lá. A irmã dela, lembra? Gêmea, que eu não gosto dela, nem é Karin. O nome dela é Karin. Ela vai lá falar com ela. Por quê? Porque lembra o garoto que ela ficava lá no primeiro livro? Ela casou com esse garoto. Só que esse cara era um babaca. Isso já era óbvio, né? Porque ele já tinha feito a princesa lá do mar traiu o Cardan com ele. Aí ele pegou as duas irmãs ao mesmo tempo. A gente já percebeu que ele era um babaca, né? Sendo que ela engravidou dele. E ali naquele meio tempo, ela já sabia que ela levava o chifre dele direto, né? Ela mata ele. E tipo assim, ela fica, o que eu faço? Porque eu não sei o que eu faço. E ela vai atrás da Jude. Por quê? Porque as duas são idênticas. Então ela vai atrás da Jude e a Jude volta para o mundo dos feéricos pra substituir a irmã ali. Que aí a irmã vai falar que tava com a Jude lá, enfim. Ela volta pro mundo dos feéricos e ela se passa pela irmã, né? Pela Tarim. Sendo que o padrasto pega a Tarim e leva com ele, porque o padrasto se rebelou também. Agora todo mundo tá se rebelando, todo mundo quer a coroa, todo mundo quer o poder. Ele pegou a Tarim e levou, só que não é a Tarim, é a Jude. Gente, se eu estiver chamando ela de um nome que não é o nome dela, vocês me desculpem porque eu achei a personagem tão... Desde o começo eu não gostei dela. Então, enfim, relevem, por favor, tá? Mas ele pegou a Jude, que ele não sabia que era a Jude, e levou pra lá. Aí ela descobriu aonde ele tava e tal. Aí ela começa a fazer as ligações e ela é uma espiã, né? Então ela consegue pegar várias coisinhas, sabe? E guardar porque ela quer levar pro Cardan. Mesmo o Cardan tendo exilado ela quer dar as informações pro Cardan. Porque ela é uma rainha. Então ela tem que pensar no povo dela também. E nela, né? Enfim, ela vai lá. Só que ela começa a desconfiar de que tá todo mundo desconfiando dela. Então ela tenta fugir, não dá certo.
padrasto descobre, eles lutam ali um pouco e ela realmente foge, mas quase morre no caminho, até que ela consegue chegar, passa pela mansão de um dos irmãos do Cardan. Porque lembra que o Cardan tinha um irmão que queria subir ao trono, aí o outro irmão matou esse que queria subir ao trono, foi uma matança danada. Então ela passa pela casa desse cara pra tentar falar com o Cardan, mas não consegue. Até que, enfim, depois de um monte de coisas que ela tem que fazer, ela consegue falar com o Cardan, ela chega lá pra falar com o Cardan, fica puta com ele, eles não conseguem conversar direito, rola ali aquele clima, né? Aí eles precisam voltar pra fazer outra coisa e ela... Enfim, ela ajude, né? Ela tem que matar todo mundo, ela tem que espionar tudo, ela tem que fazer não sei o quê. Ela é só uma humana, entendeu? Então ele fica com medo e aí ele já admite que gosta dela. Aí a gente vai realmente depois ter um encontro dos dois. E o encontro dos dois é super bonito, super romântico, eles ficam juntos. Uma coisa que eu adorei que a autora fez é que ela não mostra exatamente. Você sabe o que aconteceu, mas ela não te mostra o que tá acontecendo ali. Então ela deixa subentendido. E eu achei bonito, achei legal, não é o foco do livro, não é mostrar relações deles. Se vocês me entendem, relações sexuais, não é esse o foco do livro. Realmente é uma fantasia mais pro lado de mostrar os territórios e a parte política, né? Tem um pouquinho de romance, tem, mas a gente não vê com tanta intensidade, por exemplo, como nos livros de corte, né? De acotar. Não é desse jeito. E eu achei muito bacana isso também, é uma forma diferente de mostrar uma escrita, né? Enfim, eles ali ficam juntos até que chega um momento que a rainha aparece, a rainha da água, lembra dela, né? Até que a gente vai chegando no final do livro. O irmão dele aparece, o outro... Porque nesse meio tempo ele solta o irmão dele também, aí o irmão dele aparece. Aí a rainha do mar aparece, aí o pai da Jude aparece. Enfim, todo mundo quer a coroa. E o Cardan fala, ninguém vai ter a coroa. Eu vou pedir para todo mundo ser meu súdito porque quer. E ele pede ao povo para escolher se querem ele ou se querem o irmão dele. E o povo escolhe por ele. Quando o povo escolhe por ele, o que o Cardan faz? Quebra a coroa. E por isso que a gente tem uma coroazinha aqui, tá vendo? Olha, dá a sensação de que ela tá meio que rachada. Ele quebra a coroa dele. Quando ele quebra, cai maldição sobre ele. E ele se torna o quê? Uma cobra. Tá vendo que tem a cobra? Ó, ela também chega aqui na contracapa. Ele se torna uma cobra. E é enorme. É uma cobra enorme, 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 enorme. E não tem o que fazer, gente. Ele se tornou uma cobra. Só que nesse meio tempo, todo mundo já sabe que a Jude é a rainha. As pessoas confiam na Jude. Pelo menos a maioria da corte confia na Jude. Só que ela é humana. Então, tipo assim, as pessoas ficam, tá, ela não vai dar conta. Entendeu? Ela não vai dar conta. E acaba que ela precisa tomar uma decisão. Porque a cobra só chega perto de uma pessoa, da Jude. Só da Jude que consegue chegar perto da cobra. E todo mundo fica, gente, o Cardan morreu, ele não está mais ali, ele não vai voltar. Não tem mais o rei. Ou ela pega e assume tudo, que é o que ela faz, ou vai se tornar o irmão dele, vai se tornar ou o irmão dela, ou o padrasto vai pegar o poder, enfim. Até que ela toma uma atitude. E a atitude dela é ir atrás do Cardan Cobra. Maravilhoso, adoro falar isso, Cardan Cobra. Ela vai atrás dele com a intenção de matá-lo. Porque dão pra ela um pessoal lá que aparece depois, enfim, que já foi rei e rainha também, mas de outro lugar. Dão pra ela, prometem pra ela que dão tipo uma corrente. E essa corrente vai prendê-lo. E ela vai conseguir meio que domar ele. Então ela vai ter o rei do lado dela
e ela vai poder governar tranquilamente, porque ele, tipo assim, ele é uma cobra gigante, ele tá matando tudo por onde ele passa, e ele é ligado à terra, ele tem poderes com a terra, porque ele é o rei daquela terra, né? Então por onde ele tá passando, ele tá destruindo tudo. Só que a Judy, maravilhosa, né? Ela toma outra decisão e eu não vou falar que decisão é, mas essa decisão faz com que ele retorne. E quando ele retorna, maravilhosamente, gloriosamente, ela, tipo assim, pra tomar essa decisão, ela ficou com o coração devastado, porque ela realmente já estava amando ele. Aí ela não teve a oportunidade de falar isso pra ele. Ele falou, mas ela não falou. Então ela fica muito sentida por isso. Mesmo que as ações dela já demonstrassem que ela amasse ele. E ele volta. E quando ele volta, ele acaba com todo o fuzuê que tava acontecendo, né? Por favor, vocês respeitem minha rainha, vocês respeitem tudo. E basicamente acaba a história assim. O final é maravilhoso, porque eles vão pro mundo humano pra encontrar as irmãs, o irmão, enfim. E termina com eles fazendo um brinde com pizza. É maravilhoso o final. Então, essa basicamente é a trilogia, tá, gente? Aí veio o outro livro que eu não li, do box, tá bom? Que é O Canto Mais Escuro da Floresta. Eu não li esse livro. Não sei se eu vou ler, não tenho muita vontade de ler. Mas eu comprei Como o Rei de Eufraim Aprendeu a Odiar Histórias. Esse livro vai contar a história do ponto de vista do Cardan. Mas é uma história que, por exemplo, o primeiro capítulo conta eles dois. Que eles estão indo pro reino humano, pra fazer não sei o que, enfim. Sendo que depois vai voltar a contar as histórias dele desde pequeno. Então conta ele pequenininho, o nascimento dele, como ele se tornou aquele príncipe cruel lá do primeiro livro, entendeu? Como ele se torna esse príncipe. E o último capítulo é deles dois juntos novamente. Assim, eu vi muita gente reclamando desse livro, porque achou pequeno, realmente ele é pequeno. Ele tem quantas páginas? 190 páginas. E só que ele é muito ilustrativo, tá? E assim, pra vocês verem, vou abrir pra vocês, olha, tá vendo? A página é tomada por várias ilustrações, todas as páginas, basicamente, tá, gente? Ó. Então, é uma história curta, bem curta mesmo, tá? Eu adorei o livro, tá bom, gente? Eu gostei muito. Eu gostei muito de conhecer a história dele, de conhecer a história por trás, porque a gente só tinha ali o ponto de vista da Judy, né? Então eu gostei de conhecer a história do Cardan também. Enfim, eu li toda a trilogia, Como o Rei de Eufraim Aprendeu a Odiar Histórias, e eu amei, gente. A escrita, como eu falei lá no comecinho, a escrita dela é ótima, tá? É fluida, é rapidinha. É uma fantasia, mas tem muito lado político, então eu adoro essa parte também. É uma escrita diferente das outras que eu já li de fantasia, porque não tem um romance, foi o que eu falei, tem um romance, mas não é aquela coisa, sabe, que é só em volta do romance. Eu achei maravilhoso, mas uma coisa que eu amei aqui, sabe o que eu amei? Foi ela ter permanecido humana. Em todos os livros a pessoa tem que se tornar igual ao mocinho. Então, se é vampiro, tem que se tornar vampiro. Se é férreo, tem que se tornar férreo. Se é não sei o que, tem que se tornar não sei o que. Não, gente. Ela é humana e ela ficou como humana, e o Cardan ama dela por ela ser humana também. Então, eu amei isso. Enfim, eu super recomendo, gente. Eu recomendo demais a leitura. São livros curtos, muito curtos, então são fáceis de ler, rápidos de ler. Eu queria muito saber mais da história deles, não pelo ponto de vista do irmão que tem o herdeiro roubado, que é com o ponto de vista do irmão dela. Eu queria mais histórias sobre eles mesmo, deles dois. O que aconteceu depois que ela foi a rainha, que ela realmente tomou o trono junto com ele, é rei, rainha de Eufraim. Queria muito saber o que aconteceu, mas enfim, né? Se a autora decidir mais pra frente agraciar-nos com essa dádiva da gente saber mais o que aconteceu, estarei lá comprando primeira como fã que sou da trilogia, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho grande, mas eu tentei resumir o máximo possível. Se eu esqueci alguma coisa, me desculpem. Escrevam aqui embaixo
comentar o que vocês acham, o que eu esqueci, enfim. Espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo, até mais e tchau, tchau.